Estamos de volta com o Miscelânea e chegou a hora mais deliciosa do programa. É a volta do Receitas do Chefe. Oi, meu nome é Miriam. Eu sou o Ishi, somos alunos de gastronomia da Univap. Hoje vamos fazer o okonomiyaki. O okonomiyaki, que é um prato típico da culinária japonesa, embora tenha várias receitas, essencialmente significa aquilo que a gente gosta frito. O prato consiste em 1 copo de farinha, 2 ovos, 3/4 de copo de leite, uma pitada de sal, 1 colher de chá de fermento, metade de um repolho, uma cenoura média picada, 2 fatias de queijo, 5 fatias de bacon, óleo para fritar, algas secas, cebolinha a gosto, katsuobushi, maionese, molho tonkatsu. Para fazer essa receita é relativamente muito simples. Para fazer a massa nós vamos utilizar a farinha, coloque o leite, acrescente um pouquinho de fermento, o ovo e uma pitada de sal. Daí vai depender do gosto. E mistura tudo. Muito bem, a massa deve apresentar esse ponto. Lembra um pouquinho a massa de tempurá. E agora a gente vai acrescentando os vegetais, para dar um pouco de crocância na hora de comer, que é bem gostoso. A gente esquenta já a panela antecipadamente para deixar ela com bastante calor, porque senão ela gruda no fundo. Então a gente deixa bem quente, joga o óleo e agora vai com a massa. Como a gente tem bastante recheio, a gente vai dividir essa massa em 2 partes, talvez 3 partes, né? Depende do tamanho da sua frigideira. E agora vamos fritar a massa. Nem muito fina, nem muito grossa. É uma massa média, porque ela tem que cozinhar. E agora vamos colocar o recheio. Queijo para dar aquela derretida gostosa e fazer aí um cobertorzinho de bacon. Afinal, bacon é vida. Lembrando sempre que o fogo é médio, não muito alto, senão queima a massa antes de estar cozida. Vou tampar para ela cozinhar por cima. O importante é acertar o ponto do bacon, deixar ela bem douradinha e também deixar a massa bem cozida. Então, em média 7 minutos. E aqui está o nosso okonomiyaki, porém, não finalizado ainda. Vamos para a finalização com um pouquinho de katsuobushi, que nada mais é que lascas de peixe sequinho. Um pouquinho de molho tonkatsu. Maionese, olha aí, Cheiro. vou fazer aquele meu desenho. Um pouquinho de algas, que dá um sabor gostoso e decora o prato também. Pronto, um okonomiyaki tipicamente brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei com água na boca. Parabéns para os alunos do curso de gastronomia da Univap. Agora chegou a hora do momento interativo do nosso programa. E eu recebo aqui a professora Denise Plínio, que é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Univap. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui, Fabi. Muito obrigada. Bom, vamos então escutar a primeira pergunta que chegou para a gente pelo WhatsApp. Pois não. Oi, meu nome é Mariana. Comprei alguns produtos no supermercado e estavam vencidos. Quais são os meus direitos? Como que é essa questão, então, professora? Bom, na realidade, o consumidor também tem algumas responsabilidades e uma delas é justamente cuidar do mercado de consumo. Se ela encontrou algum produto com vencimento, que chame então a gerência, a pessoa responsável, que aponte então aquele produto e peça a sua retirada. Agora, se houver a negativa, há a possibilidade de se chamar PROCON, as autoridades competentes, e aí esse supermercado receberá aí uma multa, enfim, vai responder pelo aquele descuido, porque isso realmente Mas alguma medida precisa ser tomada na hora pelo supermercado? Com certeza, retirada imediata. Produto vencido não pode ser disponibilizado ao consumo. Tá certo, então.
Bom, vamos à próxima pergunta. Oi, Fabiano e Rebeca. Bom, o que eu queria saber é o que eu devo fazer quando eu passo no caixa do supermercado e noto que o preço do produto que eu comprei está muito mais alto que na gôndola, aquela etiquetinha que fica debaixo. Quais são os meus direitos nessa situação? Quem eu devo procurar? Professora, esse assunto está super em evidência, né? Tem sido muito frequente. Aliás, isso aconteceu comigo também. O direito do consumidor é pagar o preço menor, é aquele que está disponível na gôndola, e não pagar aquele que está sendo cobrado no caixa. Então, a gôndola tem justamente a função de dar a ciência ao consumidor do valor do produto. Então, é aquele valor que ele vai pagar. Se o caixa não permitir, chame a gerência, porque realmente é direito dele pagar o menor preço. E professora, isso precisa ser feito na hora? Se ele chegar em casa e verificar no cupom que o preço estava errado, ele pode retornar ao supermercado e fazer essa reclamação? Pode retornar e fazer a reclamação. O problema será se ele não conseguir comprovar, se houver a troca, enfim, e aí talvez seja, né, exatamente, seja difícil a comprovação. Mas se isso não ocorrer, ele pode voltar depois e reclamar. Certo, então. Vamos escutar mais uma pergunta. Oi, meu nome é Camila. Eu comprei um livro pela internet, mas eu recebi esse mesmo livro de presente. Então eu queria saber se eu posso devolver o livro que eu comprei. Bom, quanto à devolução do produto, se ele é feito fora do estabelecimento, o consumidor tem 7 dias para trocar, para devolver esse produto sem qualquer justificativa. Então, pela internet ou por catálogo, seja o que for, 7 dias sem dar nenhuma justificativa. Agora, se ultrapassou esse prazo ou se a compra foi feita numa livraria mesmo, a obrigação do fornecedor na troca é só quando houver um vício, um problema com o produto. Então, muitas vezes a gente compra uma blusa, chega em casa, experimenta, não gostou, quer ir lá e quer exigir a troca. Se a blusa não estiver com nenhum defeito, cabe à loja aceitar ou não a devolução. Lógico que por uma política de comércio eles acabam trocando e ainda enfiando mais alguns produtos ali. Mas não é obrigação do fornecedor a troca se não houver um defeito no produto. Pela internet, como foi feita fora do local da compra, 7 dias para devolução sem justificativa. E professora, ela falou sobre a internet, né? Como que está essa questão do direito online? A internet já possui uma legislação específica? Nós já temos sim uma legislação, o e-commerce está muito avançado. Agora, o consumidor tem que também ter a sua responsabilidade, a gente briga sempre por isso. O Código de Defesa do Consumidor traz em vários dos seus artigos essa chamada à consciência do consumidor, um consumo responsável, não é sair clicando e adquirindo aí produtos a seu bel prazer de forma arbitrária, porque realmente é complicado. Mas a legislação nós já temos sim, está mais seguro. E quais são as dicas para a compra, no caso da online? Sempre verificar se existe aquele sinalzinho de que é um site seguro, sempre buscar informações. Nós temos o Reclame Aqui, por exemplo, se aquele site é um site que honra com as suas entregas, se não há nenhum problema, e sempre, se possível, buscar a localização aí de onde, como reclamar. Isso são medidas imprescindíveis. E se o consumidor faz uma compra num site não confiável, ele também não tem nem com quem brigar depois, né? Não tem para quem reclamar se ele pagar e não receber o produto em casa. Fica bem mais complicado, Ele pode socorrer até do Poder Judiciário, enfim, mas fica uma situação de dificuldade de saber onde localizar e como vir a se ressarcir. E essa legislação é de quando, professora? Ela é recente? Não me engano, há uns 3, 4 anos. Ela não é antiga, não. Ela é recente porque até o aumento nessa procura pelas compras também não é tão antigo. Na internet também acontece muito a questão do preço alterar muito rápido, Você entrou, está um valor, daqui a pouco já não está mais. O consumidor tem algum direito em relação a isso, se ele tiver salvo aquela página, se ele tiver feito uma tentativa de compra e não concluído a compra, ele consegue comprar com o valor de desconto? Sim, se ele conseguir imprimir, fez o pedido, imprime o pedido e aquilo ou não vem, ou depois há uma alteração, recebe um e-mail, olha, houve uma pequena alteração, com aquela prova ele pode, inclusive, entrar no Poder Judiciário e obrigar, seria uma obrigação de fazer, de disponibilizar o produto por aquele preço que lhe foi oferecido naquele momento. E no caso da troca,
pela internet, o valor do frete, por exemplo, é responsabilidade da empresa que fez a venda. O consumidor não deve arcar com esse custo. Com certeza. Ele vai voltar como se desconstituísse o negócio. Né? Então, tudo aquilo que ele for devolver, os gastos todos estão implícitos ali também na devolução. Tá certo. Bom, professora, a gente vai parar um pouquinho para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com outras perguntas que nós recebemos dos telespectadores e um quadro de dicas de moda também. Não saia daí.